Naruto é, sem dúvidas, um dos maiores fenômenos da história dos animes, chegando ao patamar de obras como Dragon Ball, Pokémon, One Piece e Cavaleiros do Zodíaco. Um dos pontos mais elogiados de Naruto é a riqueza de seus personagens e de sua história. Mas por um acaso você já se perguntou de onde Masashi Kishimoto, o criador da série de mangás que virou animação, tirou algumas inspirações? Parte delas vem justamente da mitologia. Eu sou Benjamin e você mais uma vez é bem-vindo aqui no canal da Fatos Desconhecidos. No anime, o chakra é uma fonte de energia que os ninjas utilizam para produzirem suas técnicas. Esse tipo de energia especial vem da mistura da energia física com a energia mental. O chakra veio de uma árvore especial denominada Shinju. Uma mulher chamada Kaguya comeu o fruto dessa árvore e a partir daí passou a poder utilizar o chakra. Só que no mundo real, o chakra não te dá poderes especiais como soltar bolas de fogo, criar clones ou mesmo invocar animais. O chakra é um conceito primordial da cultura indiana. A palavra vem de chaka, que significa roda ou, dependendo do caso, pode ser interpretado como cíclico ou mesmo roda de luz. Acredita-se que o chakra se constitui basicamente por centros de energia vital, que estão presentes em alguns pontos do nosso corpo. Se o seu chakra está equilibrado, o seu corpo e sua mente funcionam de forma correta. Se estiver em desequilíbrio, você pode até correr risco de vida. Esse equilíbrio é muito delicado e precisa ser balanceado por meio de suas ações, gestos e pensamentos. Outro detalhe interessante é que existe a crença, em alguns lugares, da existência de vários tipos de chakras. Esse conceito acabou sendo adotado por muitas religiões, como a hindu e o budismo. Aliás, foi por conta do budismo que esse conceito acabou se espalhando para a China e para o Japão. O terceiro Hokage, Sarutobi, possui um jutsu especial, no qual ele consegue invocar o Rei Macaco, conhecido pelo nome Sun Wukong. No anime, ele é chamado de Enma. Todavia, sua inspiração é muito clara e dessa vez não vem da mitologia japonesa, e sim da chinesa. A sua primeira aparição é em um romance escrito no século XVI. O Rei Macaco teria nascido de uma pedra que foi criada pelas forças do caos. Ele teria vivido em um reino de macacos que habitavam uma ilha. Apesar de ser idolatrado pelos outros macacos, ele tinha medo de morrer. Queria de todas as formas se tornar imortal. À procura de uma maneira de se tornar imortal, ele saiu de sua ilha e foi ao encontro dos humanos. Su Wukong conheceu um sacerdote e logo se tornou um discípulo dele. Muito dedicado, o Rei Macaco aprendeu técnicas mágicas e de combate físico. Apesar de ser um dos melhores alunos do sacerdote, Su Wukong acabou sendo expulso por sempre ficar fazendo graça e pregar peças em seus colegas e nas outras pessoas. Triste com o que aconteceu, decidiu voltar para sua ilha. Ao chegar lá, para o seu terror, a ilha estava abarrotada de monstros e criaturas malignas. Mesmo suas técnicas não eram capazes de detê-los. Então, ele foi em uma jornada em busca de um bastão mágico, que conseguiria ter o poder de derrotar os invasores. Ele obteve o bastão após ter se metido em brigas contra dragões e outros seres. Aí, voltou à sua terra e derrotou seus inimigos. Agora, ele acreditava que tinha um poder equivalente ao de um deus, só que ainda assim, ele era mortal. Então ele começou novamente sua busca pela imortalidade. Se sentindo poderoso, desafiou diversas divindades do inferno e conseguiu apagar seu nome do livro da vida e da morte. Em seguida, ele foi ao encontro do imperador de Jade, que, de acordo com a mitologia chinesa, era o Senhor dos Céus, dos homens e do inferno, sendo, portanto, uma das criaturas lendárias mais poderosas. O imperador o havia chamado justamente por contas dos problemas com o Rei Macaco com os outros seres. Sun Wukong afirmou que queria ser reconhecido como um igual perante os deuses e que queria se tornar imortal. Então, o imperador o deu o cargo de protetor dos cavalos, o mais baixo de todos. O Rei Macaco se sentiu extremamente ofendido,
Por causa disso, se aliou aos demônios. Finalmente, ele decidiu roubar os pêssegos da imortalidade e outros objetos celestiais. Isso provocou uma guerra entre o Rei Macaco e os deuses. Só que devido à sua inacreditável força e seus poderes, os seres celestiais não conseguiram derrotar Sun Wukong. De acordo com as lendas, foi Buda quem conseguiu capturar o Rei Macaco após uma aposta e o aprisionou por 500 anos. Ele só seria libertado por Bodhisattva Ganin, um seguidor das palavras de Buda. Este pediu ajuda e proteção ao Rei Macaco em uma jornada que faria. Para poder controlar o macaco, Ganin lhe deu uma bandana. A viagem foi liderada por outro monge chamado Xuanzang. A jornada foi um sucesso e Sun Wukong cumpriu seu papel, se mantendo fiel a todos durante o percurso. No total, sofreram 81 tipos de ataques que foram reprimidos pelo Rei Macaco. Ao fim da jornada, o Rei Macaco fez as pazes com os budistas e passou a ser reconhecido por eles. E aqui fica uma curiosidade. O anime Dragon Ball também se inspirou na lenda do Rei Macaco. Goku, quando tinha sua cauda, podia se transformar em um macaco. Se isso não fosse suficiente, ainda criança, tinha um bastão, assim como Sun Wukong. O Shinigami é uma figura que aparece em Naruto, durante jutsus que requerem sacrifícios. Mas o que eles realmente são no folclore japonês? Uma das versões indica que Shinigamis são espíritos da morte. Outras afirmam que são a própria morte e, em alguns casos, são apresentados como anjos caídos. Shinigamis também aparecem em muitos animes como Death Note e Bleach. A propósito, caso você tenha se interessado a respeito, temos um vídeo no qual explicamos detalhadamente a respeito disso. Kurama é uma raposa de 9 caudas, também chamada por Kyuubi no desenho. Kyuubi significa justamente 9 caudas. Em Naruto, é uma besta muito poderosa, sendo um dos personagens centrais e um dos principais motivos para a trama andar. Esse personagem foi inspirado em um ser chamado Kyuubi, no Kitsune. Kitsune é um tipo especial de raposa. Em algumas lendas do folclore japonês, é dito que ela é um espírito em forma de raposa, que tem o poder de se transformar em praticamente qualquer ser vivo. É descrito como sendo muito inteligente e, ao mesmo tempo, tendo um bom senso de humor, já que gosta de ficar fazendo pequenas pegadinhas com as pessoas. Fisicamente, assim como no anime, possui 9 caudas, mas a sua cor nas lendas é um amarelo, não laranja. E se você acompanha Naruto, já deve ter ouvido falar dos nomes Izanagi, Izanami e Amaterasu, certo? Na animação, eles são considerados jutsus bastante poderosos e possuem toda uma história explicando a sua origem e como alguém é capaz de obter essas técnicas. Já no folclore japonês, a lenda é outra. Izanami, que significa aquela que convida, e Izanagi, aquele que é convidado, eram deuses e irmãos que acabam se apaixonando e formando um casal. Eles eram subordinados a Kunitokotashi, o mais poderoso dos deuses. Izanami e Izanagi foram os responsáveis por criarem as principais ilhas do Japão, os fenômenos naturais e até outras divindades. Todavia, quando Kagutsuchi, o deus do fogo, nasceu, Izanami acabou morrendo queimado. Extremamente nervoso com o que tinha acontecido, Izanagi acabou decapitando seu próprio filho e foi procurar por Izanami no mundo dos mortos. Ao chegar lá, Izanami o recebeu e pediu que este a esperasse, pediu que ficasse do lado de fora enquanto ela se purificasse da morte. O seu amado não esperou e entrou no recinto com uma tocha acesa. Para seu horror, viu sua amada em um estado de decomposição. Assustado, saiu correndo do inferno enquanto foi sendo perseguido por Izanami, que havia se sentido humilhada por demônios. Ele conseguiu escapar e viu Izanami selando as portas do local com uma pedra gigantesca. Izanagi se sentiu enojado por tudo que havia acontecido. Foi se purificar. Ao se banhar no mar, ele foi retirando as impurezas. Dessas impurezas nasceram seres maléficos. Para poder balancear, ele teve que criar outros seres bondosos.
Durante esse processo, saindo do olho esquerdo de Izanagi, nasceu Amaterasu. Amaterasu é a deusa do sol. O seu nome significa a que brilha no céu. Do olho direito de Izanagi nasceu Tsukiyomi, o deus da lua e da noite. E por fim de seu nariz surgiu Susanoo, o deus dos oceanos. Entre outras figuras que aparecem no anime e que fazem parte da mitologia japonesa, podemos citar Yamata no Orochi, aquela cobra de várias cabeças, invocada por Orochimaru, e a maior parte de suas bestas de cauda, como Sambi e Kirin. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até mais.